A Serra do Caparaó, localizada entre Minas Gerais e Espírito Santo, abriga o Pico da Bandeira, com 2.891 metros, e outros picos imponentes como o Pico do Cristal. Além de ser um dos lugares mais frios do Brasil, a serra é marcada por sua biodiversidade, desníveis extremos e história, sendo palco da guerrilha do Caparaó na década de 1960. Estamos em Alto Caparaó, Minas Gerais, e é daqui que começa a nossa jornada pela imponente Serra do Caparaó, uma travessia repleta de desafios, vistas de tirar o fôlego e momentos inesquecíveis. Mais à frente, a portaria do parque dá acesso ao lado mineiro da Serra do Caparaó, marcando o início da nossa incrível travessia por essa região imponente e cheia de aventuras. Ô Mandrake, bom dia, parceiro. Tá subindo aí esse grupo para acampamento na tronqueira de hoje para amanhã, e são 3 pessoas. Saindo da portaria aqui agora, vamos subir até o acampamento. São 13 pontos turísticos, nós vamos passar pelos 13. E a gente espera chegar daqui umas 2 horas no primeiro acampamento. Tá fazendo o que? Uns 20 graus, não tá frio aqui na base. E é isso. Hiker Lori, Mr. Trekking, Veterano. Os trekkers farão um deslocamento de aproximadamente 13 quilômetros até o primeiro acampamento, passando por pontos importantes da Serra do Caparaó, onde cada curva revela a grandiosidade e os desafios dessa imensa região. O ganho de altitude até o acampamento será de 1.149 metros, o que equivale a subir um prédio de quase 400 andares. Uma subida desafiadora que vai testar todos os limites, mas com recompensas incríveis ao longo do caminho. Em ordem. Chegamos aqui no primeiro desvio, Vale Verde. Vamos lá conhecer, depois a gente segue viagem. Vamos chegar no primeiro ponto agora dos 13 turísticos para poder finalizar a nossa travessia de forma completa. Geralmente o pessoal vem aqui, Flávio, igual eu te falei, eles vão com o carro até lá em cima e de lá acampam, vão pro Pico da Bandeira e voltam. No caso a gente está fazendo a travessia completa do Parque do Caparaó. E aí, como é que tá aí? Fala aí como é que tá aí. Indo. Hiker Flavio, Professor. The Brain. Primeiro ponto. Vale Verde. Uma estrutura para contemplação, descanso, banheiro, churrasqueiras. Localizado no Rio Caparaó, próximo à portaria de Alto Caparaó, este local é acessível durante o ano todo, com cachoeiras e poços naturais. A área, a cerca de 1.200 metros de altitude, é muito procurada nos finais de semana, especialmente no verão, para banhos e piqueniques. Com infraestrutura para churrascos, é um destino recreativo, com poucos visitantes explorando a mata ao redor. Saindo do Vale Verde agora são... Deve ser... Que horas são aí? 11h13. Saindo daqui agora e vamos pro próximo ponto. 1 de 13 já foi. Vambora. O ganho de altitude é intenso, e cada passo na estrada batida carrega a essência da aventura. Enquanto muitos passam de carro, os trekkers enfrentam o desafio a pé, sentindo a conquista a cada metro. A paisagem é de tirar o fôlego. Quanto mais se avança, mais clara se torna a imensidão da altura alcançada e do que ainda está por vir. É o tipo de jornada que faz o coração disparar, não só pelo esforço,
mas pela emoção de estar ali, em sintonia com a grandiosidade da natureza. Subimos nem um terço ainda. A subida é forte. O problema dessa subida aqui do Pico da Bandeira é a inclinação, além de ser uma inclinação forte, era uma inclinação extensa e contínua. Então você vai pegar essa inclinação aqui durante todo o percurso, que torna a subida cansativa. Como estão próximos aí, estamos próximos já são meio-dia, na verdade, 12 horas. Você está almoçando, repor as energias aqui e continuar subindo. Na trilha, os trekkers encontram uma caninana, aparentemente quase morta, com sinais de atropelamento. Embora não seja venenosa, essa cobra é conhecida por ser agressiva e pode morder se sentir ameaçada. O grupo passa com cuidado, mantendo distância para evitar qualquer incidente. A gente está com 4,5 km, é isso? 4,5 km de subida. Paramos, tomamos um cafezinho e agora vamos continuar subindo. Tá muito íngreme, tá desgastante, mas a gente tá com um problema agora porque a gente vai ter que correr, apertar o passo para chegar no primeiro acampamento, que não é o acampamento que a gente vai ficar, e talvez a gente tenha que fazer uma subida noturna para outro acampamento. Então vamos continuar seguindo e ver como é que fica. O trekker mais experiente, analisando o terreno, a elevação e a distância já percorrida, percebe que uma subida noturna os aguarda. Esse desafio eleva a aventura a outro nível, exigindo ainda mais foco e preparo do grupo. Após uma subida intensa, os trekkers finalmente alcançam os Mirante José Pedro, a 1.820 metros de altitude. O local é um convite ao descanso e à contemplação, com vistas deslumbrantes que recompensam cada esforço feito até aqui. A rota foi exaustiva, mas o grupo, tomado por um profundo sentimento de conquista, aproveita o momento para recuperar as energias e apreciar a grandiosidade da paisagem. Ó, estamos chegando aqui, mais um ponto turístico, Cachoeira Bonita. Não tá fácil, muita subida, ganho de altitude pesado, e nós vamos, tudo bem aí? Nós vamos cumprir a missão e passar lá para poder dar uma olhada, vamos ver. Os trekkers chegam à Cachoeira Bonita, uma das joias da reserva. Seu poço se destaca por ser uma fenda profunda na rocha, com águas de um azul hipnotizante. O lugar, além de deslumbrante, oferece um momento de pausa para renovar as energias e apreciar a beleza singular da natureza. Descendo a trilha da Cachoeira Bonita, mais um dos pontos turísticos apresentados no mapa. E são quase 2 horas e 30 minutos da tarde, 14h30. A gente já está com uma luminosidade baixa. Vai cair na tarde mais cedo porque a gente está alto e aqui está neblinando. É uma trilha, não é plana, a gente está descendo para depois subir. Então fatalmente a gente vai ter que fazer o restante da trilha à noite para chegar no acampamento. Vambora. A Cachoeira Bonita, localizada no rio José Pedro, a 1.836 metros de altitude, é um dos tesouros naturais próximos ao acampamento Tronqueira.
a cerca de 5,5 quilômetros da portaria da reserva. O rio José Pedro marca a divisa natural entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Seu acesso é tranquilo, com um trecho inicial por estrada e depois por trilha, acessível durante todo o ano. Além de sua beleza singular, o Poço de Águas Azuladas é um destaque que encanta qualquer visitante. Essa é a travessia do Caparaó. A verdadeira travessia. A Cachoeira Bonita oferece não apenas um visual deslumbrante, mas também uma experiência de trilha bastante agradável. A temperatura na região é amena, tornando o percurso mais confortável, e a altitude elevada contribui para a quase ausência de mosquitos, algo raro e muito apreciado por trekkers. Além disso, o trajeto combina acessibilidade e beleza, proporcionando um equilíbrio ideal entre desafio e prazer em explorar a natureza. Chegando ao acampamento Tronqueira. Comer e subir. Respondendo sua pergunta, Flávio, não chega. Olha lá, não vai respondendo sua pergunta. Tá dia pra preocupar? É, um pouco. Aí tem alguma coisa? E mesa? Esse é o acampamento da Tronqueira. Banheiro, água e ali mais morro para subir. Nós andamos em torno de uns 6 quilômetros. 7 quilômetros. Cadê você? Nós andamos 7 quilômetros de muito ganho de altitude, muito ganho. A gente deve ter, depois eu vou ver direitinho no mapa, mas a gente deve ter ganhado bastante altitude, então a perna sente bem. Eu tenho um pouco mais de treino, mas também senti. O grupo agora conta com 3 trekkers, com a chegada de um novo integrante para se unir à aventura da travessia. Hiker Anna, Sensei, Mapkeeper. Com o sol se pondo no horizonte, eles seguem em direção ao acampamento. Aqui é o Vale Encantado. Então eu vou descer sozinho para poder fazer a filmagem e a gente sobe depois e continua. Então, vamos lá, Vale Encantado. Esse é o Vale Encantado, formado pelo rio José Pedro, a montante da Cachoeira Bonita. Localizado a cerca de 500 metros do acampamento Tronqueira, o vale se encontra em uma bifurcação da trilha que leva ao Pico da Bandeira. A aproximadamente 7 quilômetros da portaria da reserva, o vale pode ser acessado por estrada transitável durante todo o ano e, em seguida, por trilha. Saímos do Vale Encantado, agora nós estamos subindo em direção ao acampamento denominado Terreirão. É no caminho da rota do Pico da Bandeira. Lá a gente vai fazer o acampamento básico para poder atacar o cume às 3 horas da manhã de amanhã. Então é isso aí. A gente tem essa vista aqui. Uau! Nossa! Tinha que limpar, viu? Os trekkers iniciam a subida para o acampamento com a noite já próxima, enfrentando o desafio adicional de trilhar no escuro em terreno desconhecido. A situação exige cautela, especialmente porque o grupo é composto por 2 iniciantes, sem experiência em trilhas noturnas. Um deles, ainda sentindo os efeitos da exigente travessia do Caparaó, já demonstra sinais de cansaço acentuado. Esse é um percurso de 2 dias, o que significa que cada trekker carrega equipamentos para pernoite, incluindo barracas, sacos de dormir e utensílios, compondo a carga mais pesada possível.
Com mochilas no limite, ainda restam 3 quilômetros de trilha íngreme pela frente, com ganho de altitude e trechos pedregosos até o acampamento. O desafio físico e mental agora atinge seu ápice, exigindo organização e determinação do grupo para completar esse trecho final. Passa uma parcial aí, como é que estão as coisas? Além da escuridão iminente, os trekkers agora enfrentam um novo desafio. A temperatura começa a cair rapidamente, um agente natural que pode impactar significativamente a jornada. Com o peso das mochilas e o cansaço acumulado, a queda brusca no termômetro adiciona uma camada de urgência ao avanço, já que o frio intenso pode afetar tanto o desempenho quanto a segurança do grupo no trecho restante até o acampamento. A temperatura caiu demais. E a gente ainda tá talvez a uns 40 minutos do acampamento. Mesmo a gente deslocando com carga, fazendo bastante esforço, agora a temperatura cai muito rápido. Mas a turma tá indo bem. Eles estão indo bem. Estamos perdendo a luz natural e ainda falta 1 quilômetro. Provavelmente a gente vai trilhar no escuro hoje também. Estamos apertando o passo aqui para chegar. Se a gente não chegar nos próximos 20 minutos, a gente vai ter problemas aqui. A gente vai ter que equipar lanterna. Vai fazer a gente gastar a bateria da lanterna, que seria para a noite. Teremos que usar a energia dos powerbanks, que não estava programada para ser usada. Então a gente está apertando o passo para isso. Ainda não há nem sinal do acampamento. No meio da subida, o trekker Flávio sente sua pressão cair e precisa parar para descansar. A falta de energia é evidente, resultado de um erro estratégico. Ele optou por adiar a alimentação, esperando chegar ao acampamento para comer. Essa decisão comprometeu sua resistência durante o percurso, deixando-o sem energia suficiente para enfrentar os últimos quilômetros. Agora, o grupo precisa reorganizar o ritmo para ajudar Flávio a se recuperar antes de continuar. Caso de precisar. Ali, cara. O que foi? Fala. Pressão do Flávio caiu um pouco. Tive que parar. Dar uma respirada. A gente tá trilhando noturno, todos os 3 com lanterna. Voltamos agora. A gente deve estar uns 20 minutos no acampamento. Todo mundo para, apaga a lanterna. Dá pra sair daqui sem luz? De jeito nenhum. Tivemos que parar, né? Explicar o que está acontecendo aqui para a turma. A temperatura caiu muito. A última medição que a gente fez, 11 graus. Mas o termômetro estragou. Atualização. Pegamos o acampamento. Estamos montando o acampamento. A touca serviu? A touca. Beleza, deu tudo certo. Montamos as barracas. Eu tô carregando aqui os dispositivos. Fizemos comida para todo mundo. Agora eu vou comer e descansar. Foi difícil. Foi difícil porque os dois não conseguiram chegar aqui sem ajuda. Tive que carregar a mochila dos dois. Mas deu certo. Muito frio. Muito frio. Água geladíssima. Pra poder pegar pra beber lá. Purificar e a mão chega a doer.
é isso. Vai fazer muito frio de noite. Até amanhã cedo. Após um percurso exaustivo desde a portaria da reserva até o acampamento base do Pico da Bandeira, os trekkers finalmente puderam descansar, mesmo enfrentando o frio intenso característico da região. Na manhã seguinte, com corpos ainda ressentidos do esforço, eles se colocaram de pé, prontos para encarar os desafios que o novo dia reservava. A aventura estava apenas começando. O trekking é pura matemática. Distâncias, altitudes e tempos são calculados, mas a imprevisibilidade de locais ainda não explorados pode causar distorções nos planos. O cansaço acumulado e o horário tardio de chegada ao acampamento impediram que os trekkers iniciassem a subida ao cume do Pico da Bandeira de madrugada, como planejado. Agora, será preciso ajustar a estratégia para o próximo trecho da aventura. Eles irão se alimentar, desmontar o acampamento e iniciar a subida ao cume do Pico da Bandeira. Somente depois dessa conquista, seguirão com a travessia rumo ao estado do Espírito Santo, enfrentando novos desafios pelo caminho. Nesse ponto, os trekkers já estão em uma altitude próxima ao limite, onde o ar rarefeito começa a ser perceptível, especialmente acima dos 2.500 metros. A redução de oxigênio apresenta um desafio adicional, impactando diretamente a energia e a resistência física do grupo. Cada passo agora exige mais esforço, tornando a ascensão ao cume do Pico da Bandeira ainda mais desafiadora. Lá atrás, nós vamos subir lá atrás. Não, vamos subir lá. Não, eles querem subir lá. No sol, é? Olha onde o sol tá nascendo, cara. Então, nós vamos tomar um café agora, o café da manhã reforçado. E vamos subir aquele pico lá. Aquele lá. Qual será? E aquele lá primeiro. A atmosfera, ainda que cheia de empolgação, é temperada pela incerteza. Cada um dos trekkers reflete sobre suas próprias dúvidas enquanto se preparam para mais um dia desafiador. Mr. Trekking, experiente e acostumado com a imprevisibilidade das trilhas, passou boa parte da noite analisando os mapas, altimetrias e possibilidades. Seus cálculos não eram apenas sobre o percurso, mas também sobre as condições físicas e psicológicas de seus companheiros. A responsabilidade de liderar o grupo pesava sobre ele. Professor, por outro lado, travava sua batalha interna. A noite mal dormida, somada às dores musculares do dia anterior, fazia com que ele se perguntasse se teria força suficiente para encarar a descida que o levaria ao Espírito Santo. Os pensamentos oscilavam entre o desejo de completar a travessia e o receio de não conseguir. Trekker Sensei, observando o Pico da Bandeira no horizonte, sentia o peso das décadas que se passaram desde sua primeira visita. A lesão no tornozelo dava sinais de alerta, e o grupo percebia sua apreensão. Antes mesmo de iniciar a subida, a incerteza já fazia parte da jornada. Sensei não era a mais experiente do grupo, mas sua determinação era inegável. Cada um sabia que a verdadeira conquista começava ali, no momento em que todos decidiam enfrentar os desafios juntos. Antes da subida, o grupo visitou a Casa de Pedra, patrimônio do Parque Nacional do Caparaó. Funcionando como abrigo em emergências, o local trouxe uma pausa breve e reflexiva. Com mochilas ajustadas, a aventura enfim começaria. Os tropeiros eram viajantes que, entre os séculos XVIII e XIX, transportavam mercadorias pelo Brasil, conectando regiões isoladas aos centros de comércio. Usando mulas e cavalos, cruzavam serras e vales por rotas que deram origem a muitas estradas atuais. Além de comerciantes, eram desbravadores, fomentando a criação de vilas e difundindo tradições. Flávio, deixa o fleece fácil, lá em cima tá mais frio. Deixa ele fácil. Agora é o momento decisivo.
Os trekkers ajustam suas mochilas, respiram fundo e encaram a montanha à frente. Este é o motivo de estarem aqui: desafiar a si mesmos, superar limites e conquistar o pico da bandeira. A subida promete testar cada um, mas o espírito de aventura pulsa forte. Com as energias renovadas e a motivação em alta, eles partem com carga total, prontos para atravessar a serra e adentrar o Espírito Santo. Cada passo será um triunfo, cada desafio, uma vitória compartilhada. Pode ser que tenha nascente, alguma coisa, acho que não. Pouco provável. Porque aqui a gente está numa altitude muito grande, muito maior que aquela lá de baixo. Mas a nascente daquela água que a gente viu lá embaixo está aqui, em algum lugar. Tem um volume grande, né? Então... a temperatura cai rápido. Mesmo tendo sol, você ganha 20 metros de altitude, já é suficiente para poder baixar 2, 3 graus. Vamos ver como é que vai estar lá em cima. Bora. Dois picos ali, um lá atrás. Ali é o da bandeira, mais alto, tá vendo? Ele é o mais alto, aquele lá em cima. Bora. Quê? Essa é um pouco mais puxada. A subida ao cume do Pico da Bandeira não perdoa. Íngreme e desafiadora, exige o máximo de cada trekker a cada passo. O grupo avança com foco, mas o trajeto começa a cobrar seu preço. Os primeiros sinais de desgaste aparecem: respirações mais curtas, músculos tensionados e passos que pedem mais esforço. Apesar disso, ninguém recua. Cada metro conquistado reforça a determinação de seguir em frente, lembrando que a montanha testa, mas também recompensa os que persistem. Mas as coisas sempre podem mudar. No trekking, riscos estão presentes em todo momento. Depois de uma subida bem forte, mas não vai dar tempo para falar aqui, tá com muito vento. A gente decidiu separar. Descer, claro. Tentar chegar até lá no pico. Vou voltar. E finalizar a travessia. E a gente se vê lá no Espírito Santo. No meio da subida, a trekker Sensei enfrentou um revés inesperado. A lesão no tornozelo, que parecia controlada, apresentou uma dor aguda, tornando impossível continuar. Com o desafio encerrado para ela, Sensei decide permanecer no abrigo junto ao professor, que se junta a ela para reorganizar os planos e garantir o retorno seguro de ambos. Enquanto isso, Mr. Trekking, com a experiência e determinação que carrega, toma a difícil decisão de seguir sozinho. Seu objetivo permanece: alcançar o cume do Pico da Bandeira e atravessar para o Espírito Santo, finalizando a travessia. Separados, mas conectados pelo mesmo espírito de aventura, cada um agora encara seus próprios desafios na montanha. São os 30 minutos que eu deixei os dois para trás.
Nós combinamos de que eles iam até onde conseguissem ir. Eu preciso seguir caminho, porque senão vai ficar muito tarde e eu vou acabar essa travessia à noite. Ainda estou em Minas Gerais. O Pico da Bandeira tá ali, 2.898 metros. Terceira maior altitude do Brasil. Aí eu passo pro lado do Espírito Santo e desço. Os dois foram muito bravos, muito guerreiros. Mas é isso aí. Bora. Subida puxada. Vista maravilhosa. Ver se eu consigo ver onde é que eles estão. Não dá pra ver. Não dá pra ver. 200 metros até o Pico da Bandeira. Depois 4 quilômetros ao lado do Capixaba e começa a travessia. Calçado, cristal. Então vamos subir esses últimos 200 metros aí. Nem sinal do Flávio Sensei. Nem sinal. Cansaço médio. É uma subida muito forte mesmo, com carga bem pesado. Interessante o lado do Capixaba, já me convida a nem demorar lá em cima, porque parece ser bem bonito. Tá indo bem. Tá indo bem. O Pico da Bandeira, com seus 2.891 metros, é um marco impressionante, mas apenas metade da jornada. A subida exige fôlego, foco e força, especialmente com o ar rarefeito, tornando cada passo mais desafiador. Para Mr. Trekking, alcançar o cume é um objetivo intermediário, mas carregado de significado. É a confirmação de que ele está no caminho certo rumo ao Espírito Santo, onde a travessia será concluída. Agora, no cume do Pico da Bandeira, é hora de se alimentar e recuperar as energias. A segunda metade da travessia o espera, e ele sabe que precisará de toda a força para finalizar o trajeto até o Espírito Santo. Cada pausa é estratégica, cada escolha crucial. No descanso no cume do Pico da Bandeira, o trekker percebe que o ritmo planejado não foi mantido. Com um atraso de mais de 2 horas no cronograma, fica claro que a travessia será ainda mais desafiadora. Agora é hora de ajustar os planos para concluir o trajeto rumo ao Espírito Santo. Nesse momento, o trekker conta com pouco mais de 1 litro de água e 3 refeições. Restam mais de 15 quilômetros a percorrer e uma descida de 1.500 metros de altitude pela frente. Tudo isso precisa ser concluído em pouco mais de 6 horas, ou as condições se tornarão críticas. A margem de segurança é mínima,
E cada decisão será crucial para evitar problemas maiores. Foi nesse instante que uma figura inesperada surgiu entre os caminhantes. O professor. Contra todas as expectativas, ele conseguiu superar o desafio e alcançar o cume do Pico da Bandeira. Sem carregar equipamentos ou carga, deixados sob os cuidados de Sensei, ele focou apenas em cumprir a missão. Sua chegada trouxe um sopro de energia e motivação inesperados para o momento, provando que a determinação pode vencer até os maiores obstáculos. Olha só quem eu encontrei aqui em cima. Tá vendo? Nunca desista. E a quantidade de vídeo que eu fiz. Flávio, esse vídeo fica ali, ó. Tá aqui em cima. Agora eu vou descer porque Vou descer também encontrar Sensei. preciso voltar pelo outro lado. Vou acabar o meu café aqui e tô indo. Então a história ficou assim. Achei que eu ia estar sozinho aqui, mas o homem tem fibra lá. Agora eu vou descer pro Espírito Santo e ele pra Minas Gerais. Bora. Bora. Tchau pra você, Pico da Bandeira. Tudo. Um pouco mais adiante, os trekkers encontram uma caminhante de 73 anos. Senhor, você prepara e tá aí. Meus parabéns, viu? Trouxe comida? Tem alguma comida aí? Tem que comer alguma coisinha. Não, tô comendo só. Mas chegou ele aí em cima? Não, tô indo pra lá, viu? Vai chegar, já tá chegando. Eu tenho que é complicado, não tem que ficar parando. Vale a pena, tá? Trouxe água? Oi, leitinho, Com Deus, viu? eu também. Obrigada. Vamos acabar de chegar porque eu não vi o leitinho. Deixa comigo. Então é isso aí. Alô. Casa Queimada, 4 quilômetros. Teirão, 3 quilômetros. Vai com Deus, irmão. Vai dar certo. Você também. Deus te acompanhe. Amém. Começando a trilha aqui, Via Espírito Santo. O início dela já se mostra assim bem mais complicada do que a mineira, mas montanha temos em Minas, né? Não vou deixar o Espírito Santo, o lado do Espírito Santo me assustar. Vamos lá, já tem uma plaquinha ali. Carga controlada, alimentação ok. Casa Queimada, 4 km, 200 metros. Fui. O trekker agora cruza a fronteira e adentra as terras capixabas, chegando a Dores do Rio Preto, no Espírito Santo. Com 2 baixas no grupo, resta ao mais experiente a missão de finalizar a travessia. O objetivo está claro: alcançar a portaria capixaba da reserva, o ponto final dessa jornada desafiadora. Entre o cansaço acumulado e a determinação renovada, cada passo é um avanço rumo à conclusão dessa grande aventura. Olha que bacana. Muito legal. A sombra na pedra. Olha que cena incrível. O Pico da Bandeira lá em cima. A estrutura rochosa. Interessante. Olha como é bonito. Essas montanhas ali de baixo, elas são muito altas. O relevo é alto, só que a gente está muito alto aqui. Tem aviões que têm planos de voo em altitude menor do que essa. Vamos lá. Bora. É claro que eu tô na parte alta do lado capixaba, mas tudo novo aqui,
tudo um pouco mais difícil de visualizar. Não sei se vocês sabem, para descer uma trilha é sempre visualmente mais difícil do que para subir. Principalmente trilhas assim, tão altas, com tantas pedras. A visão fica confusa. E já há um cansaço, né? Mas, de qualquer maneira, aqui eu me despeço do Pico do Bandeira e entro oficialmente no estado do Espírito Santo. Bora! É incrível. Tem uma água lá embaixo, o início, uma nascente. Olha esse descampado de montanhas, é incrível. Esse lado é bem bonito também. Bora. Bom, aqui é uma trilha mais técnica. Uma descida bem técnica aqui. Com o peso que eu tô, vai ser bem complicado. Vamos ver o que vai dar pra fazer aqui. Deu certo, né? Como eu disse, bem técnica, hein? Aí parece que vem mais por aí. Vamos lá. Mais uma vez. Capixaba entende de montanha também, hein? As montanhas do Espírito Santo também são difíceis. Vamos lá. É uma descida solitária. Eu não tô vendo ninguém. Isso não é um bom sinal. Tô seguindo a demarcação aqui. Ninguém. É como se eu estivesse numa trilha errada. Outra trilha. Mas tô demarcado, vamos lá. Eu tô com o mapa aqui também. Ninguém descendo. Ninguém subindo. O que o trekker ainda não percebeu é que está retornando para a base capixaba em um horário crítico, tarde demais para encontrar outros caminhantes no trajeto. Agora, ele está completamente por conta própria. Os efeitos da altitude começam a se manifestar sutilmente. Respiração mais pesada, reflexos mais lentos e uma sensação de exaustão crescente. Apesar disso, ele ainda não notou os sinais claros de que sua energia está se esgotando rapidamente. Se não tomar cuidado e ajustar o ritmo, usando os recursos que ainda tem com atenção, ele pode acabar enfrentando problemas sérios antes de conseguir terminar a travessia. Muita gente subindo pelo lado de Minas. Quase ninguém pelo lado do Espírito Santo. Acabei de descer isso aqui. Acabei de descer aquilo ali. Tô indo pra lá. Olha que bacana. É muito incrível. Um dos lugares mais bonitos que eu já vi. Conforme prometido, chegando aqui no Pico do Calçado. Mais uma atração turística. Vamos subir ali. Cruzar o Pico do Calçado. E continuar a trilha. Bora. Chegamos. Pico do Calçado. O trekker finalmente alcança o Pico do Calçado.
a impressionante montanha que se ergue a 2.849 metros de altitude. Essa conquista o leva ao topo da quarta montanha mais alta do Brasil e a segunda mais alta de Minas Gerais e do Espírito Santo. Muito frio. Uma visão dessa é um prêmio depois de tanto esforço. Quando você espera ter uma visão dessa, isso é incrível, incrível. Isso é a presença de Deus. Ali é onde eu desci. Muito técnico, muito mesmo. Essa parte aqui, quem tem problema com altura, não recomendo. Lembrando que eu estou subindo com carga, né? Vamos continuar. O trekker encara a descida com a determinação que o momento exige. O tempo avança e a temperatura cai drasticamente, colocando seu corpo à prova. Enquanto luta para conservar a pouca energia que ainda resta, os efeitos da altitude se tornam perceptíveis para quem o observa. Passos pesados, respiração ofegante e movimentos que denunciam o cansaço extremo. Olha o que eu acabei de descer. Para ele, no entanto, tudo parece normal. Ele ainda não percebe a batalha que seu corpo trava para manter a temperatura corporal estável e superar a falta de oxigênio. Cada metro percorrido é um desafio e cada decisão uma questão de sobrevivência. Como é bonito esse lado capixaba da travessia na Serra do Caparaó. Olha só, a todo momento você se depara com uma espécie de lajeado, onde você desce, desce, desce. Incrível. Tudo bem? Acaba na água aí, hein? Hã? Acaba na água. Eu já sei que ali tem. É, ali tem mesmo. Já vem com quase nada para chegar ali o completo. Vim mais leve, né? Isso aí. Tá indo lá pra cima. 22ª subida. É, são muitas subidas. Depois desce pra cá, lá de cá de novo. Depois desce pro lado de cá de novo. Ele me disse que é a 22ª vez que ele sobe. E ele senta lá no pico da bandeira e passa a noite lá, sentado. Começou a esquentar um pouquinho, mas a gente está no cair da tarde, então eu devo ter uma janela de 1 hora com esse calorzinho. Depois baixa aquele frio de novo. Tô no lado do Espírito Santo, bem cansado. Tô chegando no acampamento Casa Queimada. São 3h30 da tarde. Bora. Finalmente, o trekker alcança o acampamento Casa Queimada na base capixaba do Pico da Bandeira. Esse marco representa um alívio crucial na jornada. Um ponto onde ele pode reabastecer sua água e recuperar o fôlego antes de seguir em frente. Com a energia renovada e a determinação inabalável,
Ele sabe que o trecho final está à sua frente. Cada momento de descanso aqui é uma preparação para concluir a travessia com sucesso, carregando consigo a superação de cada obstáculo enfrentado até agora. No acampamento Casa Queimada, o trekker conversa com um guia local que explica as diferenças entre os lados mineiro e capixaba para subir ao Pico da Bandeira. Ele destaca que o lado capixaba é mais íngreme e desafiador, exigindo mais preparo físico e mental. O trekker ouve atento, refletindo sobre os desafios que superou e o que ainda tem pela frente. E tem uma parte mais técnica também. Saindo ali do calçado. Isso aqui, ó. Por exemplo, isso aqui mais ou menos. Espírito Santo, Minas. Entendi. Ela é mais curto, 4,5, do lado dá quase 7. Só que lá é assim, aqui é mais em pé. Certo. Beleza. Com Deus aí, gente. Vamos ver até onde que eu vou aqui. Passei o primeiro acampamento, Casa Queimada. Agora eu vou descer até a Macieira. Já é uma estrada batida, mas mais tranquilo. São 5 quilômetros até a Macieira, mais uns 4 até na portaria. Agora, o trekker se vê exposto à poeira da estrada batida, que resseca suas vias aéreas e aumenta a necessidade de consumo de água. Com 9 quilômetros restantes até o final, o desafio se torna ainda mais árduo. Suas energias estão praticamente no fim, e o tempo passado sob a altitude de montanha drenou suas reservas energéticas, que estão quase zeradas. Cada passo é um esforço consciente, e o trekker sabe que a última parte da jornada exigirá todo o seu foco e resistência para ser concluída. Eu conversei com o guia lá em cima e perguntei se era só descida. Ele disse que tinha uma subida aqui enjoada. Espero que seja essa aqui. Lá em Minas a gente, quando vai falar de distância, a gente exagera um pouco, né? Pra menos. Ah, tá pertinho. Pertinho, só. E nunca tá. Vamos ver como é que o pessoal do Espírito Santo faz. Se bem que eu já vi ali uma subida maior. Vamos lá. Subida muito forte. Muito forte. Interessante. Tô descendo a serra para a portaria e tem uma subida muito forte. Espero que ela acabe para que eu possa pegar a descida para conseguir completar o trajeto. Essa subida vai me causar problemas. Vou ter que parar para comer alguma coisa. Vambora. Obrigado, irmão. Valeu. Obrigado. Ok? É aqui que eu vou comer. Vamos lá. Esgotado, o trekker decide parar para se alimentar e descansar. No entanto, ele não percebe que está começando a entrar em hipotermia, não pela temperatura, mas pela perda de energia durante o tempo em altitude. Seu corpo, já fragilizado, começa a perder calor mais rapidamente, e ele não sente ainda os efeitos completos. É um momento crítico, e o trekker precisa se recuperar o quanto antes que sua condição piore e ele enfrente mais dificuldades para concluir a travessia.
Em uma tentativa de repor rapidamente suas energias, o trekker prepara uma fatia generosa de bacon que trazia consigo, seguida de uma boa dose de doce de leite. A combinação rica em calorias deve fornecer a energia necessária para que ele consiga completar o trajeto final sem maiores dificuldades, dando-lhe um impulso para continuar sua jornada. Com a alimentação, ele espera dar ao seu corpo a recuperação que tanto precisa para enfrentar os últimos quilômetros. Bom apetite. Vamos lá. 5 horas da tarde. Começando a perder a luminosidade, né? A luz natural. E muito frio. Começou a baixar a temperatura demais. Como ontem, né? Só que não sei se é impressão minha, eu acho que tá mais frio lá do Espírito Santo. Eu já sinto o rosto gelado. Provavelmente eu vou trilhar à noite de novo. Mas vamos concluir a missão, né? Agora eu tô alimentado. Um breve descanso. Ainda preciso passar pela macieira, que é um dos acampamentos, para depois chegar na portaria. Minhas mãos já estão frias. Como eu disse, eu acho que a temperatura aqui tá diferente de Minas. Eu tô no Espírito Santo, mas tem um monte de montanha entre Minas e Espírito Santo. Pode ser que essa seja a razão da temperatura ter caído tanto. Vambora. Embora o trekker esteja esgotado, ele não percebe que está entrando em um estágio crítico. Sob o efeito da exaustão que precede a hipotermia, seu corpo já não consegue mais manter a temperatura adequada, mesmo com os equipamentos adequados para baixas temperaturas. Ele acredita estar apenas cansado, sem saber que a falta de energia está afetando sua capacidade de regular o calor corporal. A situação é grave, mas ele ainda não percebe o risco que está correndo. A descida exige demais da perna. Não cheguei no acampamento ainda, que é a minha referência para poder me aproximar da portaria. Eu acredito que ele ainda está uns 2 quilômetros daqui. A noite vai cair. E eu preciso contar com meus companheiros lá na portaria para poder me resgatar. Vamos ver como é que vai acabar esse dia. Bora. O trekker começa a perceber que algo está errado, mas afetado pela confusão mental causada pela hipotermia, ele não consegue entender exatamente o que está acontecendo. Sente que sua função motora não está plena. Seus movimentos estão mais lentos e descoordenados. O frio que sente não parece ser apenas o do ambiente, mas algo mais profundo, vindo de dentro de seu corpo. Descansar o joelho um pouco aqui nessa reta. Depois vai descer mais, com certeza. Este é um trekker experiente, acostumado a grandes distâncias e a desafios pesados, mas desta vez, a dinâmica da travessia foi diferente. Ao trilhar em grupo, seu ritmo foi alterado,
e ele precisou adaptar-se a uma rotina de alimentação e descanso que não estava acostumado. O plano original de concluir a travessia em 3 dias foi comprimido para 2, e isso acabou pesando. Agora, ele enfrenta um cenário perigoso de esgotamento, aliado à hipotermia. O corpo, já exaurido por tanto esforço, não consegue mais suportar o ritmo acelerado, e a baixa temperatura começa a afetá-lo de forma grave. Mesmo com toda a experiência, ele está vulnerável, e a combinação de desgaste físico e mental torna a situação crítica. Mas já estou bem debilitado. É uma descida muito forte também. O lado do Espírito Santo é uma surpresa. Ele é mais intenso em tudo, Eu vou ver se eu consigo chegar na portaria. É bem difícil. Muito bonita essa mata. Mata fechada mesmo, Mata Atlântida inclusive. Mata Atlântica. Com certeza aqui tem onça. A noite tá caindo. Ela sai para caminhar de noite, tá tudo ficando mais difícil. Essa tá dureza. Vamos lá. Continuando a trilha. A luz natural foi embora. Agora não tem jeito. Vou ter que continuar no escuro. Vamos tentar chegar. Às 6 horas da tarde. Sem luz. Vamos tentar chegar pelo menos no acampamento. Segue a trilha. Muito escuro. Muito cansado. Nem sinal do acampamento ainda. Depois do acampamento ainda tenho 3 quilômetros até a portaria. Tô começando a achar que eu vou ter um problema com essa travessia. Vamos lá. Não tem o que fazer, tem só andar. Acho que eu cheguei no acampamento Macieira. Parece. Se for, é uma boa notícia. Vou continuar rapidamente. Com grande esforço, o trekker finalmente encontra o acampamento Macieira. Restam apenas 3 quilômetros até a portaria da reserva, mas o escuro da noite e a exaustão o fazem avançar com cautela. Ele ajusta sua lanterna para a função de menor intensidade, economizando as baterias, pois sabe que caso não consiga completar o trajeto, precisará delas para sinalizar um possível resgate. Cada passo é dado com dificuldade e sua mente, já turvada pela confusão da hipotermia, tenta se manter focada. Muito difícil. Muito difícil. O trekker estava no seu limite. As opções se tornaram simples: parar e acampar ou seguir até o fim, desafiando todos os seus limites. Foi então que ele fez a única escolha que restava. Mesmo com o corpo exausto e a mente em caos, ele decidiu continuar. A dor, o cansaço, tudo parecia gritar para ele desistir, mas ele se recusava. Então foi isso que ele começou a fazer: avançar, passo a passo. Ele seguiria até o fim, custasse o que custasse.
Passando agora na ponte de madeira. Não sei se vai dar pra ver, mas é a ponte de madeira. Muito cansado. Vamos ver. Olhei no mapa, não aguentei. Tô na rota. Eu acredito que eu tô a uns... Eu acho uns 20 minutos do fim. 20 minutos. Deus me ajude. Bom, consegui. Cheguei. Deu tudo certo, graças a Deus. Consegui. Consegui, meu Deus. O trekker finalmente chega à portaria da reserva, do lado do Espírito Santo. Ele mal consegue acreditar que conseguiu superar o que parecia impossível. Os funcionários do parque, ao vê-lo em seu estado, correm para oferecer o primeiro apoio, água quente e abrigo. Nesse momento, a exaustão se mistura com um sentimento de vitória, mas também com a consciência de que cada passo até ali teve um preço. Ele, enfim, havia chegado ao final da travessia. Boa noite. Boa noite. O trekker finalmente chega ao fim de sua jornada e se despede da Serra do Caparaó, com o coração cheio de gratidão e a mente repleta de lembranças. Venceu suas montanhas, enfrentou seus limites e, ao dar os últimos passos, sente uma mistura de alívio e conquista. Olha para trás, para a imensidão que percorreu, e sabe que cada desafio valeu a pena. Ele se despede, mas com a certeza de que, em breve, estará em busca de novas aventuras. Até a próxima. Registrar a chegada aqui, senão fica feio, né? Bom, peguei. Agora é esperar o resgate. Colocar porque eu... Não, pera aí, boné do trek. Não, tá cheio. Ai, você vai acabar derrubando essa câmera aqui, meu Deus. Boné do trek não, que eu não tenho boné. Tá filmando já. Chegamos. Agora acabou. Dessa vez. Tá todo mundo bem.